Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui novamente para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. Dessa vez, essa lenda que eu vou contar, ela vai ter continuação, tá bom? Porque ela é um pouquinho longa e chama-se A Vingança de Orumilá. Bom, quem ainda ficou muito satisfeito com o roubo dos 16 Odu foi Orumilá, que, embora sabendo das intenções da mulher, ficou estarrecido ao tomar conhecimento da participação de seu amigo Exu. Isto é que dá a confiar nos outros, exclamava para si mesmo, mas é bem feito para mim. Quando é preciso consultar o oráculo para os outros, estou sempre pronto, mas quando se trata de consultá-lo para mim mesmo, fico adiando e o resultado é esse. Sou enganado e roubado dentro da minha própria casa por minha mulher com a ajuda do meu maior amigo. Enfurecido, o adivinho foi em busca de Exu para dizer-lhe umas verdades e, quem sabe, puni-lo de forma exemplar. A residência de Exu era muito modesta e nada condizente com sua importância e sua riqueza. Uma pequena tapera de um só cômodo, coberta de palha, lhe servia de abrigo. No interior da choupana, inúmeros vasilhames de barro, cabaças, galhos de árvores litúrgicas, penas e peles de animais podiam ser encontrados espalhados pelo piso de terra batida ou pendurados nas paredes de argila seca. Presos à porta, de troncos finos, amarrados com embira, inúmeros amuletos, confeccionados com chifres de diferentes animais, revestidos de palha trançada, adornados de penas ou simplesmente pintados com tinturas naturais. Acrescentavam ao ambiente de desordem um ar de mistério. Além de uma abertura retangular existente na parede ao lado da porta, a única fonte de luz era uma espécie de lamparina feita com um prato de cerâmica, sobre o qual cacos de algum objeto do mesmo material comprimiam uma torcida de algodão, onde uma bruxuleante chama fumacenta era alimentada pelo azeite de dendê contido dentro do prato. Um cheiro impregnava todo o ambiente onde Exu vivia e recebia parte dos sacrifícios que lhe eram destinados. Apesar da péssima aparência, da desordem e do mau cheiro, tudo era impecavelmente limpo, nada de lixo, nada de coisas em decomposição. Afinal de contas, Exu, apesar de desorganizado, detestava a sujeira. Quando Orumilá chegou, o dono da casa, que já o aguardava, recebeu cheio de exageradas gentilezas. Boruboyeô, disse Exu, tocando o solo com as pontas dos dedos das duas mãos, em profunda reverência ao ilustre visitante. Bochecheô, respondeu Orumilá de cara amarrada. Venho aqui para que me prestes conta da traição de que fui vítima. Diga-me, Exu, com que direito roubaste de mim e destes a Oxum o segredo dos 16 Odumedi? Com que direito ainda criastes para ela um novo método de adivinhação utilizando cauris, de modo que ela possa concorrer comigo na arte de adivinhar? Afinal de contas, Exu, o que ganhaste com isto? Por acaso não foste sempre bem remunerado nos serviços que me prestaste? Por acaso algum dia falhei contigo de alguma forma? Perguntou Orumilá. Claro que nunca falhastes comigo, meu poderoso senhor. Claro que sempre fui muito bem pago pelos serviços prestados, até porque, sabes muito bem, nada faço sem cobrar, seja lá para quem for, respondeu Exu. E continuou, o que ganhei com isso? Ganhei a certeza de estar evitando que os sacerdotes do teu culto continuem a explorar e a manipular aqueles do culto de todos os orixás. Perguntas-me também sobre o direito de fazer o que fiz, e devo lembrar-te que, se hoje
És o detentor do poder sobre os 16 Odu, deves a mim este privilégio. Ou por acaso te esquecestes da forma como adquiristes este poder? Perguntou Exu. Mas calmo, aceitando a meia cabaça com água fresca que lhe estendia Exu, Orumilá acomodou-se sobre uma esteira estendida no chão e se pôs a lembrar daquilo a que Exu estava agora se referindo. Sua memória reportou-se a um passado remoto, em um tempo em que todos eles eram ainda muito jovens e, como qualquer jovem, andavam em busca da realização de seus anseios e da conquista do poder e do reconhecimento por parte de Olorum, que para tanto sempre os deixara à vontade. Desde muito jovem, Orumilá ansiava pelo saber e foi informado de que para obtê-lo deveria conquistar os favores de uma musa chamada Sabedoria, que se encontrava encarcerada em algum lugar na imensidão do Orum. Disposto a atingir o seu objetivo, reuniu seus poucos recursos e partiu sozinho numa aventura cujas consequências não podia avaliar. De concreto, sabia apenas que muitos outros já haviam partido com a mesma intenção e que jamais haviam retornado, o que significava que haviam sucumbido na mesma tentativa. Depois de já haver caminhado por muitos dias no interior de uma floresta, onde acreditava existir um palácio no qual estaria aprisionada a musa Sabedoria, encontrou um mendigo que, estendendo-lhe a mão, pediu um pouco de comida. Metendo a sua mão em seu embornal, dele retirou um pequeno saco com um pouco de farinha de inhame, que era tudo o que tinha para comer, e de uma pequena cabaça que levava pendurada à cintura um pouco de azeite de dendê. Misturando tudo e dividindo com o mendigo, comendo ele mesmo uma pequena parte do alimento. Depois de alimentar-se, o mendigo, sem revelar o seu nome, ofereceu ao jovem, em sinal de agradecimento, o bastão de marfim entalhado, dizendo: bem sei o motivo pelo qual penetrastes nesta floresta. Segue somente a tua intuição. Deixa-te guiar pela vontade de vencer e em breve irás deparar-te com uma enorme construção de pedra, na qual entrarás com muita facilidade. Os perigos com os quais irás te defrontar estão em seu interior, portanto, presta atenção no que agora vou te dizer. Com este bastão de marfim, denominado Irofá, deverás bater em cada uma das portas dos 16 quartos do palácio, pois só assim elas se abrirão. Do interior de cada quarto ouvirás uma voz que te perguntará: quem bate? E tu te identificarás dizendo que és Ifá, o senhor do Irofá. A voz perguntará então o que estás procurando, e tu dirás, estando diante da porta do primeiro quarto, que desejas conhecer a vida e que queres conquistá-la em nome de Egiobê. A porta então se abrirá e conhecerás os mistérios da vida que pertencem a Egiobê, o primeiro dos 16 Odu. No segundo quarto, quando a voz te perguntar o que desejas, depois de haveres te identificado como da forma anterior, dirás que desejas conhecer Iku, a morte, e que quer dominá-lo. A porta se abrirá e conhecerás a morte, seus horrores e mistérios, que pertencem a Oyeku, segundo Odu de Ifá. Se não demonstrares medo em sua presença, haverás de adquirir domínio absoluto sobre ele, o que no futuro será de grande utilidade na missão que te reserva o destino. Na terceira porta, encontrarás um guardião chamado Iori, que depois de reverenciado, te colocará diante dos olhos os mistérios da vida espiritual e dos 9 Orum, onde habitam deuses, demônios e todas as classes de espíritos que irás conhecer de forma íntima
descobrindo seus gostos e a maneira correta de apaziguá-los. Na quarta porta, reclamarás por conhecer o jugo da matéria sobre o espírito, e o guardião desta porta, Odi-Medi, a quem deverás demonstrar respeito, sem submissão, te ensinará tudo o que for concernente à questão. É necessário que não te deixes encantar pelas maravilhas e pelos prazeres que se descortinarão diante dos teus olhos, pois podem escravizar-te para sempre, interrompendo a tua busca. Lembra-te ainda que a matéria que sequer foi criada dominará o universo. Já na quinta porta, quando fores indagado, dirás que procuras pelo domínio do homem sobre seus semelhantes, pelo uso da força e da violência, da tortura e do derramamento de sangue. Aprende tudo o que Irosum Medi, o gênio que ali encontrarás, tem para te ensinar. Mas não utilizes jamais as técnicas ali reveladas para não te tornares tu mesmo uma vítima delas. Aí tomarás conhecimento dos planos de Olorum em relação à criação de um ser dotado de corpo material. Na sexta porta, serás recepcionado por um gigante do sexo feminino que saudarás pelo nome de Owonrim Medi, e a quem solicitarás ensinamentos relativos ao equilíbrio que deve existir no universo. E então compreenderás o valor da vida e a necessidade da morte, o mistério que envolve a existência das montanhas e das rochas. Ali serás tentado pela possibilidade de obter muita riqueza, mulheres, filhos e bens inenarráveis. Resiste a essas tentações, ou verás tua vida ser reduzida a uns poucos dias de luxúria. Agora já estarás diante da sétima porta. O habitante deste quarto chama-se Obará Medi. É velho e de aparência bonachona. Poderá te ensinar prodígios de cura e soluções para os problemas mais intrincados. Dará a ti a possibilidade de realizar todos os anseios e os desejos de realização humanas. Toma cuidado, no entanto, pois o domínio destes conhecimentos pode conduzir-te à prática da mentira, à falta de escrúpulos e à loucura total. No oitavo aposento, deverás solicitar a permissão de Okanran Medi para conheceres o poder da fala humana, que infelizmente será sempre muito mais usada na prática do mal do que do bem. Este guardião te falará em muitas línguas, e de tua boca só ouvirás queixas e lamentações. Aprende depressa e foge rápido deste local onde impera a falsidade e a traição. Continuamos no próximo vídeo. Continuando o meu projeto Lendas Africanas, continuando com a lenda que eu comecei, chamada Vingança de Oromilá. Vamos lá, parte 2. Diante da nona porta, pedirás permissão ao seu guardião Ogundamedi para conheceres a corrupção e a decadência que podem levar o ser humano aos mais baixos níveis de existência. Naquele quarto encontrarás todos os vícios que assolarão a humanidade e que a escravizarão em correntes inquebrantáveis. Verás o assassinato, a ganância, a traição, a violência, a covardia e a miséria humana, brincando de mãos dadas com muitos infelizes que se tornaram seus servidores. No 10º aposento, deverás apresentar reverências a uma poderosa feiticeira, cujo nome é Osamedi. Ela vai ensinar-te o poder que a mulher exerce sobre o homem e o porquê deste poder. Conhecerás seres portentosos que funcionam na prática do mal. Todos os demônios, denominados Adjes,
se curvarão diante de ti e te oferecerão seus serviços maléficos, que, caso aceites, farão de ti o ser mais poderoso e odiado sobre a face da terra. Aprenderás a dominar o fogo e a utilizar o poder dos astros sobre o que acontece no mundo, principalmente a influência da lua sobre os seres vivos. Cuida para que estes conhecimentos não te transformem num bruxo maldito. Bate agora teu hierofá na 11ª porta, e a voz do seu guardião, Icamedi, o gigante em forma de serpente, te fará estremecer. Saúda-o respeitosamente e solicita dele permissão para descortinar o mistério que envolve a reencarnação. O domínio sobre os espíritos Abiku, que nasceram para morrer imediatamente. Aprende a dominar esses espíritos e, dessa forma, poderás livrar muitas famílias do luto e da dor. A 12ª porta te reserva surpresas e sustos sem fim. Seu guardião se chama Oturukpon Medi, é do sexo feminino e possui forma arredondada, mas se parecendo com uma grande bola de carne. Trata-se de um gênio muito poderoso que poderá revelar-te todos os segredos que envolvem a criação da terra, além de ensinar-te como obter riquezas impensáveis. Aprende com ele o segredo da gestação humana e a maneira de como evitar abortos e partos prematuros. Depois, parte respeitosamente em busca do próximo aposento. Aqui está a 13ª porta. Bate com cuidado e muito respeito. Neste aposento reside um gigante que costuma comunicar-se de forma íntima e constante com o Deus da criação, Odudua, a Grande Mãe. Aprende agora como é possível separar as coisas. Domina o mistério de dissociar os átomos, adquirindo, assim, pleno poder sobre a matéria. Aprende também a utilizar a força mágica que existirá nos sons da fala humana, mas usa esta força terrível com muita sabedoria. Este gigante se chama Oturamedi. Já diante da 14ª porta, irás defrontar-te com Iretê, que nada mais é do que o próprio espírito de Ilê, a terra. Faz com que te revele os seus mais íntimos segredos. Agrada-o, presta-lhe permanentemente reverência e sacrifício. Contata por seu intermédio os espíritos da terra e transforma-os em teus aliados. Conhece os segredos de Sakpatá, o vodú da peste, que mata e cura da forma que melhor lhe aprouver. Aprende com ele o poder da cura, já que matar é tão mais fácil. Na 15ª porta serás recepcionado por Oxê, que irá falar-te de degeneração, decomposição, putrefação, doenças e perdas. Aprende a sanar estes males e sai dali o mais depressa possível para não seres também vitimado por tanta negatividade que foi gerada em uma relação incestuosa. Finalmente, a 16ª porta, o último obstáculo que te separa da tua desejada musa. Aí reside Ofum, o mais velho e terrível dos 16 gênios guardiões. Saúda-o com terror, gritando Epa babá. Só assim poderás aplicar a sua ira, aplacar a sua ira. Contempla-o com respeito, mas não o encares de frente. Observa que ele não é um gênio como aqueles que conhecestes nas 15 portas que precederam esta. Este é Ofum-Medi, aquele que gerou todos os gênios que aqui conhecestes, e a reunião de todos os demais que nele habitam e que dele se dissociam, apenas de forma ilusória. Conhecê-lo é conhecer todos os segredos do universo.
É isto que buscavas, ó Orumilá. Domina-o e resgata para ti a bela donzela chamada Sabedoria. Toma-a para ti e possua para todo sempre, pois agora és Ifá, e nada nem ninguém pode mais do que tu. Finalizou o mendigo. Não esquecestes de nada, Orumilá? Não desconfias quem era o mendigo que te orientou? Nem de leve desconfias? Perguntou Exu. Sim, Exu, agora compreendo, foste tu, respondeu Orumilá. Sim, fui eu quem te deu os caminhos para que hoje pudesse ser o que és, esclareceu Exu. Agora posso compreender tudo. Realmente tinhas todo o direito, disse Orumilá. Pois se reconheces este direito, não se fala mais nisso, finalizou Exu. Resolvida a questão, o relacionamento entre os dois não ficou em nada abalado. Orumilá e Exu continuaram a ser os amigos que sempre foram. Afinal de contas, havia uma dependência mútua que ambos reconheciam, embora não confessassem, além de uma certa cumplicidade em muitos fatos. Porém, de tudo isso, ficou uma certa mágoa em relação às mulheres, na medida em que Orumilá julgava que todas, sem exceção, quer fossem humanas, quer fossem orixás, sempre haveriam de agir da mesma forma que Oxum. E assim sendo, a abertura que havia sido concedida para elas no culto de Ifá ficava cada vez mais limitada. Quão perigosas são as mulheres, queixou-se Orumilá ao seu velho amigo. Mas, quanto nós, homens, necessitamos conviver com esse perigo. Tomarei mais cuidado com o que me dizem, pois nem eu, apesar de todo o meu dote de adivinhar, sou capaz de entender o que se passa nas suas belas cabecinhas. Suas reações são sempre imprevisíveis e absolutamente incompreensíveis para nós, pobres representantes do sexo masculino. Responda-me, Exu, serias capaz de auxiliar-me na execução de um plano para neutralizar, pelo menos em parte, o perigo que as mulheres representam para nós, homens? Perguntou Orumilá. Claro que sim, Oremi. Estou sempre pronta a colaborar com todo mundo, desde que possa tirar alguma vantagem com o que se pretenda fazer, respondeu Exu. A vantagem que irás tirar é a mesma que será dada a todos os homens. Presta muita atenção no que estou maquinando. Nós, homens, somos inferiores às mulheres, e isso já nos foi provado por tudo que Oxum tem feito e que nos tem humilhado profundamente. Uma vez assumida a nossa inferioridade em relação à mulher, só mesmo agindo com muita inteligência e usando, como Oxum sempre faz, de ardis e engodos, poderemos restabelecer nossa posição no controle das coisas. Temos duas metas a cumprir. E se isso não for possível, estaremos irremediavelmente perdidos e seremos transformados em simples joguetes da vontade dessas feiticeiras. Primeiro temos que nos unir. Temos que ser coniventes em atitudes que possam, de alguma forma, desestabilizar o poder por elas exercido. Em segundo lugar, temos que incentivar de todas as formas a rivalidade entre elas, para que jamais consigam unir-se, fortalecendo-se ainda mais. Para que a segunda parte do plano se realize, precisamos descobrir o ponto fraco das mulheres, de forma que, explorando devidamente, possamos jogá-las umas contra as outras, disse Orumilá. Continuo no próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui dando continuidade ao meu projeto Lendas Africanas e dando continuidade à lenda A Vingança de Orumilá. Então vamos lá, parte 3. Ora, Orumilá, então não sabes que o ponto fraco das mulheres é a vaidade?
É por aí que devemos atacá-las e enfraquecê-las, disse Exu. É verdade, constatou Orumilá. Não vês o quanto Oxum é vaidosa, o tempo que perde para banhar-se, perfumar-se, escolher as roupas e as joias que irá usar? Aí está a solução para nossos problemas. Temos que incentivar cada vez mais este defeito, fazendo com que acreditem que é uma qualidade e que nos agradam muito quando agem desta forma. A partir de hoje, passaremos a elogiar descaradamente suas roupas, seus perfumes, suas joias, enfim, todas as futilidades às quais elas dão um valor excessivo. Trataremos ainda de sutilmente fazer com que passem a concorrer umas com as outras, disputando entre si quem é a mais bela, a mais charmosa, a mais elegante, em suma, quem é mais alguma coisa que a outra. Isto, com certeza, irá criar uma rivalidade entre elas, que com o passar do tempo se tornará instintiva e irreconciliável. Ao nascerem, já trarão dentro de si a animosidade latente contra suas semelhantes. O plano é perfeito, disse Exu. A partir de hoje, nós homens nos dedicaremos exclusivamente à prática do elogio ao sexo feminino e, sempre que possível, faremos com que percebam o perigo que a presença de uma delas representa para a outra, ensejando com que se tornem inimigas viscerais, embora não tenham consciência disso. Por outro lado, estaremos sempre unidos contra elas, e todas as leis que forem criadas por nós serão elaboradas no sentido de colocá-las num plano inferior dentro dos grupos societários. Faremos com que acreditem serem mais frágeis do que nós, e estabeleceremos uma dependência tão grande que anularemos o seu poder, apagando definitivamente de suas cabeças a consciência desse poder, disse Exu. E que utilidade terão a partir de então? Perguntou Orumilá. Serão nossas servas, inconscientes e submissas. Estabeleceremos a oficialização da união homem-mulher pelo matrimônio, instituição que lhes dará a impressão de segurança e de propriedade sobre os seus parceiros. Desta forma, estarão sempre disponíveis e prontas a nos regalar com seus favores, e enquanto nos divertimos em expedições de caça ou de guerra, cuidarão de nossas propriedades, de nossa alimentação e de nossa prole, concluiu Exu. A partir desse dia, Exu dedicou grande parte de seu tempo para exacerbar a vaidade feminina e criar a rivalidade entre as mulheres. Enquanto isso, Orumilá inspirava os homens para legislarem em causa própria, relegando a mulher a um plano de inferioridade comparável à servidão absoluta. Este foi o preço cobrado pelo que consideraram como uma traição praticada por Oxum.